Você, Fernandinha, você gosta de salgadinho? Eu amo. Eu Você gosto gosta? de coxinha. Esses garotos aí que batizaram a barraca do beijo, né? Salgadinho, tem bolo e refrigerante. Vaspão bolo mandou. é de quê? Vaspão da Taquara. O bolo é de chocolate com um negócio de morango. Ai, adoro. Olha, gente, vou me esbaldar. Então, Você vai Fernanda. comer agora? Oi? Vocês vão... Por favor, pessoal da redação, guarda pro povo daqui. O povo do Twitter ontem não comeu nada, vocês comeram tudo. E atenção! Guarda pro povo daqui também, gente. Estou indo para a praia com a sunga infestada do Venê. Se for cavadinha, eu falo amanhã. Tchau, meu povo. Tchau, Caio Alex. Muito bem. O Flamengo já entrou em fase final de preparação para a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Cadê? O rubro-negro já está em reta final de preparação para a Supercopa do Brasil neste sábado contra o Palmeiras. A delegação do Flamengo viaja na tarde desta sexta-feira para o Distrito Federal com força máxima. E o técnico Vitor Pereira terá seus principais jogadores à disposição para a partida. A torcida do Mengão já esgotou os ingressos e a expectativa é de que 50 mil pessoas lotem o estádio Mané Garrincha com maioria flamenguista. A principal baixa para a temporada segue sendo João Gomes, que está junto com o elenco, mas já está de malas prontas para a Europa em mais uma novela para definir seu próximo clube. A única dúvida no time titular do Fla até aqui é na lateral direita. A disputa é entre Varela e Mateuzinho jogo a jogo, mas a expectativa é de que Varela inicie como titular na partida. Já pelo lado dos paulistas, a coisa tá feia. Torcedores picharam o CT e cobraram reforços após saídas de pilares do time titular. Entre as principais críticas está a falta de contratações prometidas por Leila Pereira para esta temporada. Eu só não vou pichar o muro do SBT porque eu tenho respeito à instituição. Eu vou botar acorda blogueirinho. Sabe pra quem? Pro Big Boys. Big Boys. O Vasco ganhou, o Botafogo joga hoje, o Fluminense joga hoje e o programa Príncipe de Cáspio começa com o quê? Eu vou defender o Big Boys. Esse programa aí está ao vivo há quanto tempo aqui? É sinal que faz o sucesso, né? Então ele entende do bailado. Deixa o Big Boys comandar, ué. Toda trajetória você tem que ter correções. Ele entende. Inclusive, a gente vai falar do time que vai disputar um título no sábado. Ou estou falando alguma mentira? Não, nenhuma. Não. Ah, tá. Mas eu também tô disputando o título do Carioca. É. Só que faltam mais jogos. Ah, pô. Ah, então de boa. É verdade ou é mentira? Não, mas vamos falar do time que vai disputar um título no sábado. Vamos Eu só falar. quero saber uma coisa, pra segurar nossa audiência vascaína, do Vascão. Tá com o sorriso completo? Tá com o sorriso metade? Tô feliz. Tá Tô feliz assim porque eu acho que dentro do contexto de Campeonato Carioca foi uma boa vitória. Já já Lucas Pedrosa vai contar o que viu nesse jogo do Vascão, mas antes, Príncipe de Cássio, Venê Casagrande, boa tarde, falar do Mengão. Esse apelido pegou lá em casa, Dona Carmen anda me chamando assim. Mas enfim, vamos falar de Flamengo. Pois é, o Flamengo tem uma decisão aí, a primeira decisão na temporada, nesse sábado, jogo importantíssimo. Antes de mais nada, só dar uma notícia triste aqui. É uma apuração nossa, os exames constataram uma grave lesão no joelho do Gabriel Noga, multiligamentar, ou seja, se voltar a jogar nessa temporada é só no fim do ano. No jogo contra o Bangu. No jogo contra o Bangu, foi puro azar. Quem assistiu ao jogo pôde perceber, ele entrou no lugar do Rodrigo Caio, ali aos 15 minutos do segundo tempo, deu um abraço no Rodrigo Caio no primeiro lance, dobrou o joelho, caiu no chão, começou a chorar. Mas, enfim, forças ao Noga aí nessa recuperação dele. Sobre o time do Flamengo que vai a campo no sábado, eu acho que a única dúvida é ali na lateral direita, né? O que o Vitor Pereira pensa para a lateral direita? Eu acho que vai depender muito da lateral esquerda. Sabe por quê? Por quê, velho? O Ayrton Lucas é um lateral esquerdo muito mais ofensivo. Sim. Ou seja, quando um lateral avança, tende a segurar o outro lateral. E aí, você utilizando o Ayrton Lucas mais ofensivo, você utiliza o Varela mais defensivo na parte direita. Ambos estão prontos, Mateuzinho e Varela. Ambos estão prontos. Lembrando que Felipe Luiz, que é o outro lateral esquerdo, começou depois a atuar, né? Ele jogou na última partida, ele estava com uma grave lesão, por isso que eu acho que ele vai começar com o Ayrton Lucas. Pelo lado do Palmeiras, Pedrosa, muita pressão, principalmente em cima da presidente, né, da Leila, porque não tiveram reforços, né, não foi contratado ninguém.
A base do time tá mantida, mas perdeu 2 grandes jogadores, né? Mas entre a diretoria do Palmeiras, internamente, essa pressão não tá pegando não, tá? Inclusive, as declarações são as seguintes: se a gente sucumbisse à pressão de torcida, o Abel Ferreira tinha sido demitido em 2021. E tem outro ponto que a gente tem que analisar também, que o Palmeiras rachou com a Mancha Verde. A Mancha Verde é a principal torcida organizada do Palmeiras. Então, esses protestos, talvez... Foi por uma questão de samba, não foi? É uma questão de... Escola de samba. Escola de samba. Né? Cortou a verba. Cortou a verba da escola de samba e aí ficaram bravos? Então, assim, eu não duvido nada desses protestos, que para mim são completamente precoces, terem acontecido também motivados por essa situação. Mas o time do Palmeiras é um time muito experiente, tem o Abel Ferreira. Ontem venceu o Ituano por 3-1 com o time reserva. O Rafael Navarro, o seu Navarra, até fez gol depois de muito tempo. É o que ele mais sabe fazer. Ele é bom jogador mesmo. Ninguém tá sabendo usar o menino. Ele é bom jogador. E não é mais menino, né? Mas o Palmeiras tem um elenco extremamente qualificado também, como a gente já disse aqui. Abel Ferreira ganhou tudo no Brasil. Então não tem porquê não entender e não respeitar o Palmeiras do tamanho que ele é, independentemente de crise. Falta ganhar a Supercopa, né? Que ele perdeu justamente pro Flamengo. Verdade. Falta ganhar a Supercopa do Brasil. Põe aí no Twitter na tela, tem um Twitter, é isso? Hashtag SBT Esporte Rio, assim você fala com a gente, tá? Hoje em dia, antigamente a gente era Esporte Rio. Hoje em dia o Big Boys deixou a gente mais americano. Esportes Rio. Nossa, foi a SAF comprou. Não erra não pra fazer a nossa hashtag. Vene, Uniforme 1 vai fazer sua estreia aí já na Supercopa, na final? Vai. Hoje é tem o lançamento, né? Inclusive eu mesmo fui convidado. Você vai? Provável que sim, possível que não. Alô, Eros, que tá aqui na redação, essa frase é dele. Mas, enfim, sobre a estreia do uniforme, será um jogo de estreia, porque o Palmeiras também vai estrear o novo uniforme. O Flamengo, portanto, estreando dele, o manto sagrado, e o Palmeiras estreando o uniforme alviverde. E olha, o Pedro renovou o contrato até 2027 com o Flamengo e comentou aí sobre esse acerto. Fala, Pedro. Fala, nação, passando para agradecer o carinho que vocês possuem por mim e dizer que vamos juntos até 2027. Seguiremos lado a lado, escrevendo lindas páginas na história do Mengão. Valeu, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tamo junto. É o respeito que vocês possuem por mim aí, Lucas Pedrosa. Grande Pedro. Muitos e muitos anos aí do Pedro no ataque do Flamengo, hein? É o respeito que ele conquistou com as atuações dele, foi o melhor jogador do Flamengo em 2022, o Rei da América, um cara extremamente qualificado, tem tudo para continuar deslanchando aí, porque a gente tá falando de atacante de alto nível. Cadê o vídeo? Ele é pequeno, é curto? Coloca. Isso aqui é uma brincadeira, né? Põe aí, enche a tela, por favor, com o vídeo, Cris. Ele vai colocar 73 gols. Sendo 4 de peito, você sabia disso? É verdade isso? Sério? Que 4 legal. de peito, exatamente. Eu quero o vídeo com os lances do Pedro e os números que aparecem na tela. É esse mesmo. Olha só, vai encher a tela aí, quem não pode ver eu conto. Vocês sabem que eu conto. Não consigo ver. Os números do Pedro, posso falar? Pode falar, Vini Casagrande. Vamos lá, números de Pedro pelo Flamengo. 162 jogos, 73 gols, 2 de pênalti, 12 de cabeça, 4 de peito, é a curiosidade aí, e 20 assistências. Só que o ponto é que ele foi reserva em muitos desses jogos, Meu Deus, né? mas é isso, Se pegar Lucas o tempo titular, deve ter o quê? Umas 80, 90 partidas. É absurdo esse número. Esse número é Ele é o impressionante. terceiro maior artilheiro do Flamengo, é isso? No século. No século, exatamente. Tá. Inclusive, essa renovação aconteceu por conta da última temporada dele, porque o contrato dele era longo, era até dezembro de 2025. Só que um jogador que foi para a Copa do Mundo, se destacou da forma que ele se destacou, obviamente ia receber muito assédio do futebol europeu. E aí o Flamengo, de uma forma bem estratégica, já se antecipou, estendeu mais 2 anos, o contrato dele é muito tempo, e claro, deu uma valorização salarial. É óbvio ou com certeza? Não, eu não acho muito não, porque o Pedro é novo ainda. Só que para o jogador aceitar isso, é porque a valorização salarial foi muito boa. Tá ganhando um cascalhão? Exatamente. E sobre Léo Pereira, que é um outro jogador também que o Flamengo trabalha na renovação de contrato, também por mais de 2 anos, segundo o Marcos Braz, em contato com ele ontem, falou o seguinte: tá igual a música do Zeca Pagodinho, devagar, devagarinho, mas tá indo. Olha que bom, vamos fazer um exercício aqui pro pessoal pensar na grandeza desses números do Pedro, desses números aqui. Lucas Pedrosa, quem é o cara do ataque do Flamengo nessa geração tão vitoriosa? Gabigol. Quantos treinadores já tentaram juntar os dois e não conseguiram? Só um conseguiu, que se chama Dorival Júnior. Quando o Dorival chega ao Flamengo?
Em julho do ano passado? Abril, né? Abril. O Dorival chegou em julho. Foi julho. É, julho. Gente, a gente tá falando de um garoto que é dono do ataque, ao lado do Gabigol, mas enfim, não era titular, não era dono daquele pedaço do campo. Ele tá só há nem um ano como titular absoluto, como dono da vaga. E olha só, eu fico impressionada com esses números. O garoto é um fenômeno. Eu acho que daquele assunto que a gente sempre tem, e esse jogador, onde ele pode ir, o que ele pode fazer? O Pedro mostrou em campo que todo o potencial que as pessoas projetavam para ele colocou em prática. E não só por isso ele foi para a Copa do Mundo, mas é um cara que, com essa valorização, se protege das propostas da Europa. O Flamengo faz muito bem. E se alguém tiver que tirar o Pedro hoje, é por um alto valor, é mais de 25 milhões de euros, porque ele é esse jogador que define jogos. E o time principal do Vascão fez sua estreia com vitória no Cariocão, no embalo aí do vovô Nenê, do jovem Gabriel Peck. E a reportagem, sabe de quem é? Rodrigo Cabelli, o Paquito, estava lá. Fala, Paquito. Teve churrasquinho e muita festa da torcida no primeiro jogo oficial dos titulares do Vasco na temporada. A expectativa do torcedor não poderia ser melhor. Nós vamos brigar pelas cabeças lá em cima, filho. Esquece. A gente veio aqui para ver 3-0 no mínimo. Menos que isso eu nem comemoro. Mesmo com 6 reforços entre os titulares, a torcida cruzmaltina seguia apostando em um velho conhecido para vencer a Portuguesa. O velhinho, né? Nenê. Certamente Nenê. 2 assistências e uma cavadinha. Nenê. E logo aos 13 minutos ele apareceu. Lucas Piton fez bela jogada, passou pelo marcador e deixou o Nenê livre para marcar. 1-0 Vasco. A resposta da Lusa foi rápida. Edson chutou e Ivan salvou com o pé. No rebote, Emerson Carioca mandou para fora. Mas as melhores chances eram do Cruzmaltino. O vovô da colina apareceu de novo. Fez bela jogada e a defesa evitou o segundo gol, que por pouco também não saiu em cabeçada de Pedro Raul para fora. E já no fim do primeiro tempo, Aguinaldo recebeu livre na área e cabeceou em cima de João Gomes. Na segunda etapa, Gabriel Peck apareceu para definir o jogo. Primeiro fez bela jogada e Joase salvou. Depois uma pintura. Pedro Raul dá bela assistência e o jovem fica cara a cara com o goleiro para mandar de cavadinha. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar. 2-0. E quando o time da Ilha teve a chance de diminuir, Romarinho recebeu livre e mandou na lua. E aí já não dava tempo para mais nada. Muita festa dos vascaínos no estádio luso-brasileiro. Com gols do veterano Nenê e do jovem Gabriel Peck, o Vasco conquistou a primeira vitória no Carioca. Próximo desafio é contra o Volta Redonda. E a expectativa por uma boa temporada, há tempos, não é tão grande na torcida vascaína. Otimismo de várias gerações, estampado na dona Celi, de 81 anos, e o bisnetinho. Eles comemoraram tanto que sobrou até para outro vovô da colina. O marido é o segundo amor e o Vasco é o primeiro? É. Eu sei, eu também passo por isso lá em casa. Acontece. Pergunta pro Peção, quem é o grande amor da sua vida? Vasco Sabe da que ele Gama. vai responder? Vasco. Que tristeza, Lucas Pedro. Mas que alegria ver o Vasco desse Tristeza não jeito. que ele tá feliz, entendeu? Um abraço pro Peção aí. Cara, é o seguinte, primeiro a gente tem que pontuar aqui que nível de competitividade de campeonato carioca contra a Portuguesa, tudo isso a gente sabe. Se você não for o chatão da resenha, você entende isso da análise que a gente for fazer. Lucas Piton, pra mim, melhor em campo. Baita jogo dele ontem, uma jogada absurda no gol do Nenê, apoiando, dando opção. Há muito tempo que eu não vejo um lateral dessa forma dentro do Vasco da Gama. Pumita também foi muito bem na direita. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Gabriel Peck, grande jogo também. Acho que é um atleta que cada vez mais está se firmando. Para poder fazer parte desse elenco, ele tem que se firmar mesmo. Ele não é mais um garoto. O Gabriel Peck é profissional desde 2019. A gente tem que parar de tratar ele como garoto. Ele é um bom jogador e que precisa melhorar como ele fez ontem. Fez um belíssimo jogo. Agora, Ivan, mais uma vez bem também. Gostei do Léo. É um cara que precisa urgentemente de um zagueiro decente do lado dele. O que significa isso? Um cara que possa comandar. A bola aérea do Vasco é muito frágil ainda. Isso tudo tem que ser acertado. A gente sabe que os reforços vão acontecer. Pedro Raul participou do primeiro, mesmo não participando, porque ele chama toda a marcação e deixa o Nenê livre. E no segundo gol ele faz um pivô maravilhoso também. É um cara extremamente inteligente. Então o Vasco tem muito a evoluir. Os reforços são completamente necessários. Mas vale lembrar, não teve o Jair, não teve o Orelhano e nem teve também
o Marlon Gomes, que está com a seleção sub-20. A tendência é esse time de ontem ainda melhorar mais. Olha só, como um bom linguajar carioca, o Pedro Raul é sacanagem. É sacanagem. É sacanagem, Não é? completamente inteligente. Ele muda o Vasco de patamar. Ele tem uma capacidade de jogar sem a bola. Muito que bom. eu adoro quando o 9 sabe fazer isso. Só tá fazendo gol, Aquele só tá faltando centroavante golzinho. que faz um pivô legal, que se movimenta, puxa Sim. a marcação. Às vezes, pô, o cara não tocou na bola. Ele não tocou na bola, que não foi o caso do Pedro aí nesse jogo. Ele não toca na bola, mas ele dá tanto espaço. Puxa... Oh, cadê o nosso bolo, gente? Não foge, Vai chegar? não. Vai chegar bolo? Tem bolo aqui, ó. Cadê o nosso bolo? Vem, Jackson, traz você então. Estão tocando a campainha. Rodrigo e Jackson, os aniversariantes da semana. E a gente reclamou que não chega aqui a comida. Não foi? Não Veio de reclamou? delivery aqui, ó. Olha aí, Jackson. Opa! Olha, não fica de costas Olha lá, pra Jackson. câmera, não. Faz lá, ó. Parece lá. Ontem, tá? Parabéns. Esse é do Rodrigo. Olha Muito que obrigado. delícia, gente, esse bolo. Comeu o meu também? O quê? Meu bolo? Ah, o bolo. Ah, não, ainda não. Vou Já comer. pode comer isso Obrigado, aí? gente. Muito obrigado. Ó, pode Parabéns. quer comer, ô Lucas Pedrosa? Vai? Como que eu não vou? Então come. O Beijos. Nenê vai comer? Eu vou levar pra minha irmã, que é aniversário dela amanhã. Aí É eu já amanhã levo o logo. aniversário É, dela? Tá gostoso? A gente... Tá uma delícia. Valeu, gente. Beijos. Beijo, Ô, Jackson. leva, guarda ali, guarda Vai ali. comer, Pedrosa? Deixa ele comer, que ele tá feliz. O que você tá indo, cara? Isso aqui é SBT. Você na toa? Tá certo. Sabe o que é isso aqui, ó? É a delícia de ver o Vasco jogar. Cadê, ó? Olha lá. O homem tá feliz. Pô, Que o homem tá alegria careca. pra comer, Pedrosa. Põe uma música bonita pro Lucas Pedrosa, tá vendo? Aí, o homem tá feliz, gente. Deixa ele feliz. Ele tá o quê? Tá sossegado. Mostra ele comendo o bolinho dele. Ele tá sossegado. Não tá sossegado, Vene Casagrande? Agora com a primeira dama. A primeira dama é nutricionista, pelo que eu tô Verdade. sabendo. E aí? Ela assistindo. aprovou você comer esse bolo Tá aí? assistindo, tá assistindo. Ah, tá. Mas não pode comer um bolinho de vez em Pode, quando? pode, Tem um é. tweet pra você, Lucas Pedrosa. Cadê? Fala. Ô, Pedrosa, o Lan Rodrigues. E o Papu? O homem vai ficar nervoso. Ó, não fala de boca cheia, não, hein? Eu vou comer o bolo aqui, ó. Gente, o Pedrosa falou ontem aqui, com o seu drone, subiu o drone, todo mundo perguntando isso pra ele. Vai lá nas redes sociais, Lucas Pedrosa 94. Ele explica qual é essa situação do Papu. Não tem situação. Já teve antes da Copa, não foi? Que eu tô fazendo, você tá comendo bolo. perfeito. Já teve antes da Copa, mas agora? Agora não. Inclusive, o Paulo Brax deu entrevista à ESPN mais cedo e falou sobre esse assunto, foi questionado e disse que não tem nada mesmo. que Eu só não quero tem falar nenhuma uma coisa negociação. sobre isso, eu não vou nem falar do Papu. Existe um tipo de torcedor que é o torcedor negacionista. Ah, é? Que ele quer acreditar no que é bom pra ele. E assim, gente, se for me perguntar, queria o Papu no Vasco, é óbvio. Tu acha que eu, como vascaíno, repórter, não queria cobrir um jogador desse tamanho aqui no Vasco? Pra todos nós seria ótimo o Papu Gomes. Só que a notícia e a responsabilidade não se importa com o que a gente quer ou deixa de querer. Ela vem antes de mim. E a minha vontade nunca vai ser noticiada pra agradar torcedor. E sim com a verdade. Deixa eu Amigo, comer meu bolo aqui. É a primeira vez que eu vejo na televisão, Alberto, alguém dando uma bronca Comendo bolo. comendo bolo. Qual é a seriedade disso? O torcedor negacionista. Isso aí superou o momento que eu usei peruca aqui. Você já fez muitos momentos aqui, hein? Não fala não, tá? Já tocou violão ao vivo, Vene Casagrande. Isso aí é coisa... Não, o Big Boss é louco Cara, ter eu deixado quero isso. Vene. Aí depois dessa partida do Vasco, o Maurício Barbieri destacou a nova função do Nenê no time e o Pedrosa vai falar sobre isso também. Cadê? A ideia é que ele consiga jogar mais perto do gol, que é efetivamente onde ele é capaz de zerar desequilíbrio. Não adianta pedir para ele vir buscar demais o jogo, porque ele está longe, não consegue dar o passe decisivo, não consegue usar a finalização, não consegue usar aquilo que ele tem de melhor, né? Que é a parte técnica e a leitura. Eu acho que ele tem feito isso bem, tem conseguido entregar uma intensidade importante, e esse é um ponto que a gente não vai abrir mão de maneira nenhuma, sempre vai ser uma equipe muito intensa e agressiva. E nesse sentido, estou muito feliz. Vene Casagrande, enquanto o homem bebe água. Vamos lá, é um bom assunto pra gente debater. Eu tenho total respeito ao Nenê pela trajetória, pela carreira dele. Só que eu acho o seguinte, Fernanda, o que o Vasco está planejando para a temporada 2023 e para as próximas temporadas, o Nenê não se encaixa nesse projeto. Eu tenho total respeito a ele, repito, mas ele não consegue mais exercer a função que tanto fez ele ser ídolo da torcida vascaína. Inclusive, em determinados momentos, ele pode muito mais atrapalhar do que ajudar. Eu acho que, nesse momento, ele já tem que começar a entender que o fim de carreira dele está chegando, pelo menos no Vasco. Acho que o ciclo dele está chegando ao fim. E eu tenho medo desse ciclo ser estendido demais e ele acabar manchando a imagem dele com a torcida vascaína.
também concorda com isso? Que eu fico, às vezes, assim, um pouco em dúvida. É claro que, não só pro jovem, como um jogador bem mais velho, que é o caso do Nenê, gente, o Nenê já passou dos 40. 42, né? 41. A irregularidade, ela toma conta, até por questões físicas. Quando é mais jovem, pela imaturidade, quando é mais velho, pela questão física. Os jogadores mais velhos, o Fred, eles brincam que quando vai correr atrás do moleque, parece que os garotos estão de bicicleta e eles estão andando a pé. Sim. E é verdade, é uma resposta física natural do corpo. Independentemente de atleta, isso é do ser humano. Mas se a gente for analisar a temporada do ano passado e o que o Nenê fez, e nesses jogos aí, é o segundo gol do Nenê? O segundo gol do Nenê. Eu não sei se ele já é tão descartável assim. Vamos lá, não olha sei, só. A palavra eu não utilizaria essa palavra, tá? Só para deixar claro. O meu maior receio é ele manchar a imagem com a torcida vascaína e estender demais esse ciclo. E a gente não pode esquecer que ele está disputando o Campeonato Carioca. O nível é muito baixo. O time da Portuguesa, com todo respeito à Portuguesa, é muito baixo. Então, o meu maior medo é esse. E o projeto que o Vasco tem para o futuro, na minha opinião, o Nenê não se encaixa nesse projeto mais. E para a sua opinião, Lucas Vamos lá. Pedrosa? Eu fui o cara, talvez na imprensa, que mais briguei com a torcida do Vasco no ano passado, defendendo o Nenê, tá? Eu defendi o Nenê e eu defendo até hoje pelo que ele fez. Se não fosse ele, o Vasco não estaria na Série A esse ano. Esse é o ponto. Só que o Vasco hoje vive uma nova realidade. O Vasco, de forma alguma, pode montar um time em torno do Nenê. O Nenê não pode ser uma peça crucial. Eu acho que ele é um cara de 41 anos, se eu não me engano, que tem uma história maravilhosa pelo Vasco da Gama, só que ele tem que entender que a carreira dele está acabando, ele tem que entender que ele tem que ser utilizado em momentos específicos. Exemplo, final de jogo, tá precisando de uma bola parada? Coloca o Nenê. Nenê é um cara que tem estrela, todo mundo sabe disso, qualidade técnica ele tem, mas ele não tem mais físico, tanto é que se tornou atacante e o Maurício Barbieri falou isso. E o Vasco, para a posição do Nenê, não tem que contratar um camisa 10, porque essa posição não existe mais no futebol. O Vasco precisa contratar um meio-campista e aí fazer um meio, na minha visão, com o Jair, o Marlon Gomes, que está no sub-20, e mais esse meio-campista para você tornar um time um pouco mais dinâmico, um box-to-box, um time que possa marcar e atacar. O Nenê hoje não é mais esse cara. Muito bem. Por falar em meia, só para finalizar o assunto Vasco, que eu vi que você ia mudar de assunto aí, o Figueiredo, ontem na partida ele foi mal. Eu acho que essa função que o Figueiredo está exercendo não é o melhor para ele nesse momento. Tadinho do Figueiredo, ele está cada vez mais distante do gol. O menino jogava em frente ao gol, ele já tá longe do gol. Daqui a pouco vão botar o menino de goleiro. Inclusive, ele fez umas 4 faltas só no primeiro tempo. Por quê? Porque não é a dele marcar, né? Uma coisa é você ter uma situação de jogo em que você teve um cartão, alguém saiu machucado e você tem que mexer as peças. Outra coisa é você fazer escolhas. Eu não gosto. Eu já falei isso de versatilidade aqui. Comentário rápido. No futebol é mais fácil você aprender a marcar do que você aprender a atacar. Só que quando você atacou a sua vida inteira, você aprender a marcar depois de velho é mais difícil. Então você jogar no meio-campo pro Figueiredo é uma dificuldade. O Egnaldo ontem não fez uma boa partida. Por que o Figueiredo não joga na ponta esquerda? Que é uma posição que hoje é carente no Vasco, que o Vasco tem que contratar. O Figueiredo chuta bem, cria bem, é um cara forte pra caramba, entendeu? Então, assim, a ideia do Maurício Barbieri é legal? É legal, mas já vi que não é a dele ali. Depois de ser adiado, o clássico da amizade, meu clássico preferido, meu clássico da sorte, que é Vasco e Botafogo, já tem palco definido. O consórcio Maracanã deu ok. A partida, o Vasco já fez o pedido para a FERJ e por hora aí até a FERJ dar o ok. O consórcio, o mais difícil era o consórcio. O consórcio já sinalizou aí, Vascão, tudo certo para ser no Maracanã. Dia 16 de fevereiro no Maraca. Vasco e Botafogo. Mandante do jogo, o Vascão, que inclusive ele que pediu o adiamento dessa partida, que era para ter sido no dia 23 de janeiro, por conta que ele não ia com força máxima, nem o Botafogo. O Botafogo também falou, legal. Até para valorizar o campeonato, pra desprestigiar esse clássico, vamos embora botar mais pra frente pra gente ir com força máxima, então, para o Maracanã. E o meu Glorioso vai a campo hoje, diante do Madureira. Segue sem vencer. Quem segue sem vencer no Madureira, né? Mas também do Madureira, tadinho. Madureira só pegou pedreira. Cadê? O Botafogo entra em campo hoje, às 7h30 da noite, no estádio Luso Brasileiro, com reforços no time titular. Adrielson, Segovia e Gabriel Pires já estão liberados e podem fazer a estreia na temporada. No ataque, o técnico Luiz Castro deve levar a campo Luiz Henrique, Gustavo Sauer e Tiquinho Soares. O clima antes da partida é de descontração no elenco. Teve até Media Day no Glorioso nessa semana, com direito à comemoração estranha de Victor Sá na frente das câmeras.
Já Tiquinho Soares se esquivou quando o assunto foi a beleza do elenco. Tem muita gente feia, mano, aqui. Só não me incluindo, que são dos mais bonitos. Uma coisa é certa, todos eles querem fazer bonito nesse Cariocão. Muito bem, hoje, eu queria tanto assistir essa partida com imagens de graça, então vai na Cazé TV. Hoje, inclusive, vai ser a minha estreia na Cazé TV. Eu tô muito animado, o Casimiro Miguel é um grande amigo, seu Amadeu, o papai do Casimiro, todo dia assiste aqui. Um beijo pra você, me assiste também hoje na Cazé TV, hein? Mais tarde, às 7h30 começa o jogo, um pouquinho antes, lá para as 6 já coloca na Cazé TV com imagem, é só colocar no YouTube. Eu tenho na Twitch, vai na Twitch, mas se você não tem, é muito fácil. Fernanda, não sei mexer nesses negócios, nesses trem. Vamos lá. Pegou o teu celular, joga no teu negócio de entrar na internet, YouTube. Clicou no YouTube, lá naquela lupinha de procurar, bota Cazé TV ao vivo Botafogo. Pronto. Já clicou, já vai assistir a gente. Eu vou chegar, sabe com o quê? Com reportagem de campo. Vou contar aí a história de dentro do campo do jogo, vai ter o narrador, time pesadão da Cazé TV. Eu vou contar, vou trazer, reportar as informações do campo com muitas curiosidades. Já separei umas curiosidades aqui desse elenco tão querido. Que o Marçal e o Rafael são muito amigos, inclusive o Rafa é padrinho de um dos filhos do Marçal. Esse tipo de informação eu vou trazer também. É legal. Eles convivem um na casa do outro, são muito queridos, adoram. E o Marçal tá amando morar no Rio de Janeiro. Inclusive, nas férias eles estavam fazendo exercício juntos. Eles são muito amigos, muito. E vai jogar hoje o Rafael, né? O Botafogo colocou a arte... divulgando o jogo com o Rafael. A gente sabe que quando o clube faz isso, é porque o cara vai ser titular, né? Sim. Mas pode ser que não aconteça. Mas a gente já tá falando por aqui que o Luiz Castro tá trabalhando na meritocracia. Daniel Borges fez o último jogo com o time principal e agora pode ser a vez do Rafael. O Rafa jogou 9 minutinhos só na última partida. O Daniel Borges e o Rafael hoje brigam por essa vaga na lateral direita, o Lucas Pedrosa. Gente, o Rafael, infelizmente, ele não jogou dentro do futebol brasileiro porque teve uma sequência de lesão, teve vários problemas, mas falando sobre o que o Rafael já fez na carreira, ele é um jogador que é para ser titular do Botafogo, até pelo que vê, é botafoguense, tomara que ele engrene nessa temporada. Mas eu gostei porque eu já vi que no meio-campo, talvez possa jogar o Tietê e o Patrick de Paulo. O Patrick de Paulo é outro também que tem que mostrar o porquê de ter vestido a camisa do Botafogo. Então o Botafogo hoje tem várias opções, mesmo com um time, digamos assim, que não pode ser considerado o titular, que tem condições totais de vencer esse jogo no Campeonato Quer uma outra curiosidade? Manda. As outras vocês só vão assistir na Cazé TV, tá bom? Só mais uma. Segovia casou-se recentemente, se esforça bastante para falar português, inclusive já está fazendo aulas de português, porque ele quer muito falar português. É um cara Pode muito fazer com o Vene simpático. Pasquale. Ele é bom, aula de português com o Vene. Faz com o Vene Pasquale. Ele é um cara muito simpático, dá para perceber que ele ama estar no Botafogo. E ele é um cara apaixonado por anime. Eu também. Então, o Botafogo anunciou a chegada do Segovia com aquele Yu-Gi-Oh! Como é que é? Yu-Gi-Oh! O anime de que é um cartas. dos preferidos do Segovia. Inclusive, ele tem aqueles bonequinhos de coleção. Ele é colecionador e por isso o Botafogo gostou, velho. O seu drone tá bom, Tá hein? bom, meu drone. bom mesmo. Meu drone é poderoso, mas o meu drone não fala, entendeu? O meu drone o John Texton falou, vocês viram? Meu drone é quietinho, entendeu? Mas aí na Cazé TV você vai ter mais informações nesse sentido. Vamos falar de Fluminense agora? É isso? Opa, aqui, muito bem. Fluminense também joga hoje, vai defender seu aproveitamento de 100% e vai encontrar o lanterna da competição. O Fluminense busca nesta quinta-feira se manter invicto na temporada. Até agora foram 3 jogos e 3 vitórias conquistadas no Campeonato Carioca. Para a partida de hoje contra o Boa Vista, a expectativa é que o técnico Fernando Diniz escalhe o time em reserva. O Flusão deve vir escalado com Pedro Rangel, Guga, Vitor Mendes, David Braz e Jorge, Felipe Melo, Lima e Giovani. No ataque, Marrone, Alan e Keno. E nessa semana, o presidente Mário Bittencourt falou sobre possíveis novas contratações durante o evento com a garotada da Flucamp e citou o interesse de retornos como Thiago Silva e Marcelo. Quando é que o Thiago Silva vai voltar para o Flu? Então, a gente está pensando em... Primeiro esperando a decisão dele lá com o Chelsea. A gente... Melhor que você, hein, Vene? Foi bem na pergunta, Foi bem, garoto, né, tem menino? futuro. Agora, eu tô muito preocupada com o Fluminense. Esse time alternativo é muito ruim, né? Me chamou a atenção isso aí no VT. Vai entrar com o time reserva. Aí foi falando Jorge, Guga, Jorge, Guga. Keno,
Aí tem o Giovani, o garoto Giovani, que chegou muito bem ao Fluminense. Marrone. Lima. Alain. E o Mário ainda disse que vai contratar mais no meio do ano. Vou te falar, a expectativa é boa pro Fluminense na temporada. Pro Fluminense, pro futebol carioca, os 4 aí com uma força bacana, né? E com o Fernando Diniz no banco. Pela primeira vez ele vai ter um elenco. Porque no São Paulo ele tinha um time muito bom. Sim. Aquele que ele quase foi campeão brasileiro. No Fluminense ele vai ter um elenco. O Fernando Diniz é conhecido no futebol por potencializar até aquele jogador que não é tão bom, aquele jogador médio. Imagina com os jogadores bons. E o Keno falou sobre isso. Ele não deixa o jogador descansar um minuto de bobeira. Cara, vai ser sinistro esse Fluminense aí. Até pelo tipo de jogo do Fernando, né, que ele pratica, é um time que precisa de muito, que tem muito volume, que precisa de muito pulmão, vamos dizer assim, né, no linguajar popular, Vene Casagrande. Sim, sim. E outra, eu boto, muita gente não tá dando nada pelo Fluminense aí, mas eu boto o Fluminense candidato a título do Campeonato Brasileiro, a título da Copa do Brasil, por que não? É um timaço. Agora, tem outras contratações que foram importantes, que na verdade não foram contratações, foram saídas. Por exemplo, a saída do Caio Paulista foi muito importante para o Fluminense, porque era um jogador que não seria mais aproveitado. E ainda... Desafoga financeiramente. Exatamente, você abre uma brecha na folha salarial. Então, ainda empresta com a opção de vender esse jogador para o São Paulo futuramente. Acho que a diretoria do Fluminense fez um bom trabalho. A música pode até dizer que o Palmeiras não tem Mundial. Mas no ano passado a música acabou porque ele começou a ter a copinha, né? E agora tem 2 copinhas. O time paulista venceu a segunda seguida aí diante do América Mineiro. Foi 2-1 esse jogo. E mais uma vez venceu a copinha. O Lucas Pedrosa, isso pra mim é a maior força que um futebol pode mostrar. A força que tem dentro da sua base, né? A gente tem times que têm traços há muitos anos, que é o caso do Santos, o próprio Fluminense, que são times que a todo momento você vê grandes garotos surgirem, às vezes até na hora do desespero, para resolver o problema. E o que falam na base é que ganhar o título é o último dos momentos. Assim, o mais importante é você formar o jogador. E o cidadão. E o Palmeiras, claro, e o Palmeiras está fazendo as duas coisas. Com certeza. Hoje você tem uma base no Palmeiras onde você não precisa subir ninguém precocemente. 2 destaques aí pro Palmeiras. Parabéns pelo título, mas o América Mineiro ter chegado na final da Copinha é uma coisa impressionante Casa do também. Richarlison. Perfeito, assim, muito legal de acontecer. E agora um destaque negativo. A Copinha é o campeonato que mais revela jogador na história do futebol brasileiro. Sim. Ela começa sempre muito badalada porque não está tendo nenhuma competição. E no meio dela, ela é meio que largada. E outro ponto, as condições de jogo, por mais que a gente entenda a pluralidade das coisas, a Copinha é um produto do futebol brasileiro que deveria ser melhor tratado. Gramados melhores, condições de jogo melhor também. Eu acho que é isso, tem que olhar um pouquinho mais a Copinha com carinho para que ela não possa ser esquecida quando a temporada profissional começa. Só uma crítica, uma crítica à diretoria do Flamengo, a forma como estão tratando a Copinha nos últimos anos. O planejamento do Flamengo na última temporada e para esse ano, para a Copinha, foi patético. Foi claramente o seguinte, a gente não liga pra Copinha. E outro ponto, o próprio Abel Ferreira falou sobre isso. Eu quero contratação que o jogador chegue pronto. Se for pra preparar o jogador, eu prefiro olhar pra categoria de base do Palmeiras. Muito bem, e ele tá errado? Nem um pouco. Água, 2 litros por dia. E a gente já volta, tá? E o Soares, hein? Brilhou mais uma vez na vitória do Grêmio, marcou no finalzinho do jogo a vitória aí 1-0 em cima do Brasil de Pelotas. Ai, tá velho! Não vai correr, Pedrosa! Olha, o homem quando sabe fazer gol, não esquece. Olha aqui, olha agora, é agora o gol dele. Ele recebe de costas pro gol. Quando ele foi contratado, eu falei aqui no programa, não faz menos de 30 gols na temporada. Você falou. Não faz, cara. Falou. Ele sabe fazer muito gol, esquece. Ele é eu sou fã dele, tá? Um dos 3 melhores atacantes dos últimos 15 anos do futebol, sem dúvida alguma. Sou muito fã dele. Ele tá do lado do Benzema e do Lewandowski. Eu não vou contar o Messi e o Cristiano Ronaldo, porque não vale, né? E pra mim tá no top 10 aí de maiores contratações no futebol brasileiro. Sério, Vene? Top 10, porque, vamos lá... Tem Romário, pensando aqui, tem Ronaldo, Adriano, Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Fenômeno, Sidorf, Roberto Carlos, ele é top 10. Ele é muito bom. E você viu a curiosidade? Ele fez um pedido para a diretoria. Qual, Vene? Ele falou, quando o jogo foi em Porto Alegre, eu queria concentrar com minha família e tal. Eu nunca tive problema extra-campo, é porque eu me sinto melhor ficando com a família.
E aí ele foi atendido. Aqueles porque lá é dedo que ele assim. beija, Lá né? é assim. Não, é porque lá é assim. No Flamengo também é assim, por exemplo. O cara tem que... O jogo é 4 horas. O cara tem que chegar 2 horas no estádio. isso. Ele pega o carrinho dele e estaciona. Legal. Um beijo pro seu Deucler, que estava ontem na Rede Economia. Um beijo pra ele. Ele é Botafogo, tá com a camisa do Fluminense. Não entendi nada. Mas foi o que ele falou, né? Ô, Lucas, eu ia atrás de... Mas vocês têm mais 30 segundinhos, Pedro. Rapidinho, então, ó. Na próxima segunda-feira, o Vasco enfrenta o Volta Redonda em Cariacica e deve ter o Orelhano, deve ter o Jair, deve ter todos os jogadores, inclusive talvez até o Léo Jardim, que fez exame, noticiou ontem, tá fazendo exame, na verdade, nessa manhã, e vai ser o 10º reforço do Vasco na temporada, o goleiro Léo Jardim. Você, Vinícius. A minha última correção, ó, devagarinho não é do Zeca Pagodinho, é do Martim da Vila. Mandar um abraço pros dois aí, ó. Talvez assista. Um abraço pro Zeca, um abraço pro Martinho aí. Não dá, Vene, pra pessoa saber de tudo, entendeu? Pô, calma aí, galera. Martim da Vila é Vasco. O seu drone e o Zeca Pagodinho é Botafogo. O seu drone não tá na música. Vocês já viram no karaokê do Vene que música não é o meu forte. Ó, Cazé TV hoje em Botafogo e Madureira. Mais tarde eu tô lá. Beijo. Amanhã a gente volta aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, ao vivo. Tchau. Não era amor, era cilada.